Tem uma fase em que o silêncio começa a incomodar. Você sente que algo está estranho. Parece vazio. Parece que falta alguma coisa. E não é um vazio simples. É aquele tipo de silêncio que parece que revela mais do que deveria. Antes, você precisava de movimento, de conversa, de resposta. Qualquer coisa que preenchesse aquele espaço. Até mesmo ficar no celular, sem fazer nada específico, já era uma forma de não encarar o silêncio. Porque ficar em silêncio era como encarar algo que você não queria ver. Então você evitava. Buscava distração. Buscava companhia. Buscava qualquer coisa, menos ficar sozinho com aquilo. Mas chega um momento em que isso começa a mudar. Você começa a perceber que o barulho já não resolve. As conversas já não preenchem. As distrações já não funcionam como antes. Aquilo que antes ocupava sua mente já não ocupa mais da mesma forma. Você pode até tentar voltar para aquela versão que precisava de tudo isso, mas não encaixa mais. Fica forçado. Fica artificial. E aos poucos, sem fazer muito esforço, quase sem perceber, você começa a ficar mais em silêncio. Não porque quer se isolar, mas porque aquilo já não faz sentido. E no começo, isso confunde. Porque você não entende o que está acontecendo. Você só percebe que está diferente. Fala menos. Responde menos. Se envolve menos. Até em situações simples, você percebe que já não reage como antes. E isso pode parecer vazio. Pode parecer que você perdeu algo. Mas não perdeu. Você só está deixando de precisar. E essa diferença muda tudo. Porque quando você deixa de precisar, você começa a escolher. Porque quando o silêncio chega, ele não vem sozinho. Ele traz clareza. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Percebe o que te desgasta. Percebe o que te puxa para baixo. Percebe o que nunca fez sentido, mas você insistia em manter. Situações simples. Coisas do dia a dia. Detalhes que antes você nem percebia. E sem o barulho para esconder isso, fica impossível ignorar. Você começa a enxergar com mais precisão. Sem nada ocupando sua mente. Sem interferência. Sem tentar justificar o que não tem explicação. E isso transforma a forma como você se vê. Porque agora, você não está mais reagindo. Você está percebendo. E é aqui que algo importante acontece. O silêncio deixa de ser desconforto. E começa a virar espaço. Espaço para pensar. Espaço para sentir. Espaço para entender. Você já não precisa preencher tudo. Já não sente urgência em responder. Nem necessidade de estar sempre disponível. Até aquela vontade de explicar tudo começa a desaparecer. Você começa a escolher melhor. O que merece sua atenção. O que merece sua presença. E principalmente, o que merece o seu tempo. E com o tempo, o silêncio muda de significado. Antes, ele incomodava. Agora, ele protege. Antes, parecia vazio. Agora, parece paz. Você começa a perceber que não precisa estar cercado de gente para se sentir bem. Nem sempre é sobre companhia. É sobre como você se sente dentro dela. Você já não precisa de validação constante. Não precisa explicar tudo. Você simplesmente está bem. E isso é estranho no começo. Porque você passa a perceber que essa paz não depende de ninguém. E essa sensação não vem de fora.
Ela vem de dentro. E isso reflete em tudo. Você se posiciona diferente. Se envolve diferente. Se afasta sem culpa. Você já não reage por impulso. Não entra em qualquer conversa. Não responde qualquer coisa. E não porque ficou frio, mas porque entendeu o valor da sua energia. Entendeu que nem tudo precisa de resposta. E que nem todo silêncio é ausência. Às vezes, é escolha. E talvez essa seja a parte mais forte. Você começa a aceitar que não precisa mais ser como antes. Não precisa preencher espaços só para evitar desconforto. Não precisa falar só para não parecer distante. Você aprende a ficar em silêncio, sem se sentir incompleto, sem sentir que está faltando algo. E isso traz uma leveza que antes você não conhecia. Uma sensação de calma, que não depende do que está acontecendo fora. Porque no fim, o silêncio não é vazio. É presença. Presença com você mesmo. Com o que você sente. Com o que você se tornou. E quando você chega nesse ponto, você percebe que não precisa mais fugir de você. Não precisa mais preencher tudo. Não precisa mais buscar fora o que já encontrou dentro. E aí sim, o silêncio que antes incomodava, agora te mantém em paz.